Fala meus atletas, Bruno Egídio na área, gestor de performance aqui da Xfield, e hoje a gente vai falar sobre um trabalho, na real uma estratégia que hoje dentro da ciência, para mim, é uma das principais no desenvolvimento de força, potência, e hoje em específico vamos falar sobre o poder na vertical. Para contextualizar e conseguir mostrar qual é a real eficiência desse poder, dessa força, dessa transferência na vertical, a gente primeiro precisa se situar no esporte. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o futevôlei. Então, para começar a introduzir, sem levar em consideração e sem questionar muito parte técnica, capacidade de percepção do atleta lá dentro de quadra, mas falando único e exclusivamente sobre movimentos e capacidade física, o poder na vertical ele é um diferencial em uma das relações principais que acontecem lá dentro de quadra, que é o ataque. Para você que é atleta de futevôlei sabe que atacar é diferencial. Então, para você atacar, independente do ataque que você for fazer, você vai precisar saltar bem, você vai precisar saltar alto, ombro, pingo, cravada, shark, independente do ataque. Você vai precisar ter um bom poder na vertical, você vai precisar saltar muito bem. Antes de começar a mostrar realmente os movimentos em si, eu vou precisar primeiro falar para vocês qual é a dinâmica e como é a dinâmica e qual que é o conceito técnico desse trabalho. A ideia é bem simples, potencializar o movimento, ou seja, sempre quando a gente fala sobre treinamento de contraste, treinamento complexo, a gente se refere à potencialização. Potencialização pós-ativação. Provavelmente você também já deve ter ouvido esse termo ou se não ouviu não tem problema nenhum. Mas potencialização pós-ativação consiste em fazer exercícios que vão demandar diversas características. Então, primeiro dando um exemplo aqui do contraste simples, você faz um movimento com uma carga pesada e depois transfere esse movimento, potencializa esse movimento para uma carga leve, uma carga de corpo, sem realmente uma sobrecarga externa. O contraste francês ele segue também a mesma linha de potencialização pós-ativação, só que ele trabalha quatro demandas diferentes. Então a gente trabalha com uma carga muito alta, uma carga submáxima que fica ali entre 75%, vamos falar de 70% a 85% da sua capacidade máxima. E também trabalha com peso corporal, sem sobrecarga externa, trabalha com carga média, que é ali dentro do pico de potência, que fica entre 40% e 60% da sua capacidade máxima, e trabalha com overspeed, que é um excesso de velocidade. Bora para o exercício em si, para o exemplo em si. Hoje a gente vai fazer um agachamento, vai exemplificar o contraste francês com um agachamento. Então consiste em começar primeiro com uma sobrecarga submáxima. Então a gente vai fazer um agachamento aqui padrão, simples, com a barra nas costas. Então a sobrecarga ela está ali próximo dos 75, 80% da minha capacidade física. Eu realizo sempre de 6 a 8 movimentos, finalizo e vou para o próximo exercício sem muito descanso. Sempre digo que o descanso tem que ficar ali entre 10 e 15 segundos, que é realmente o tempo de você sair de uma estação e ir para outra. Então, saiu do back squat, saiu do agachamento padrão, você vai fazer um salto, um agachamento com salto. E aqui o ponto crucial é nesse movimento de impulsão. A gente está fazendo um movimento que ele é bem característico lá na hora que você vai saltar, que é pegar o impulso. Esse impulso a gente chama de contramovimento. Então a gente pega esse contramovimento, a gente faz esse contramovimento para ganhar impulso no salto. Então a gente vai transferir dessa mesma maneira, sempre trabalhando ali entre 3 e 4 repetições. Seguindo na mesma linha, entre 10 e 15 segundos de descanso,
só para realmente posicionar. A gente vai fazer um agachamento com salto com sobrecarga. Então a dinâmica é a mesma. Desceu, pegou impulso e explodiu. Fez o contramovimento e explode. Na máxima potência que você conseguir. É muito importante isso. A intenção de ser rápido é muito importante, tanto para descer quanto para subir. Essas repetições vão ficar em torno de 5 e 6 repetições. Finalizando o último trabalho, veja que tudo isso é descansando entre 10 e 15 segundos para contar uma série. Então a gente vai finalizar num overspeed. O overspeed, fazendo uma breve e rápida introdução, para que serve o overspeed? Ele é um excesso de velocidade. Então o nosso corpo está acostumado e ele sempre chega num platô ali, ele sempre chega num potencial máximo. Digamos que o meu potencial para saltar é 30 centímetros. Com o overspeed eu vou saltar 38. Isso vai fazer com que o meu sistema neuromuscular entenda que eu consigo e sou capaz de saltar um pouco mais, fazendo com que, entre aspas, nosso corpo se acostume a fazer esse movimento mais alto. Então isso vai potencializar com certeza o seu ganho de impulsão, a sua força na vertical. Fez as repetições do overspeed, finalizamos a primeira série. E aí o tempo de descanso ele sempre vai girar entre 2 minutos e meio a 4 minutos. E aí depende muito da sua disponibilidade do momento. A ideia é sempre tentar ficar ali numa média de 3 minutos e meio de descanso para fazer uma próxima série. E também utilizar ali entre 3 e 4 séries por sessão. E essa foi uma das principais estratégias hoje dentro da ciência do esporte. Pode ter certeza que você vai estar utilizando o que tem de mais atual para o desenvolvimento de atletas. Grandes atletas usam essa estratégia e é uma estratégia que já foi comprovada algumas vezes a sua eficiência. Então faça aí durante 1 mês e meio, 2 meses, tenha consistência, esteja 100% inserido no seu treino quando você for fazer. E aí você volta aqui e me fala qual foi a evolução, como que foi a sua evolução. Não esquece, se inscreve aqui no canal, dá aquela moralzinha pra gente e valeu!